Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá, a gente vai falar agora um pouquinho sobre as síndromes demenciais, né? Uma continuação da aula anterior de avaliação cognitiva, em que já foram introduzidos alguns conceitos relacionados ao que é a síndrome demencial. E aqui é a sequência desse conhecimento, né? A gente já sabe que na população idosa, na Europa hoje, 1/3 dessa população já morre com algum tipo de demência, né? E já existe um movimento que visa reconsiderar todas as formas de demência, incluindo aí comprometimento cognitivo, com presença de marcadores que aumentam o risco das demências neurodegenerativas, né? Isso tem uma relação de trazer o assunto, o tema, ao centro do debate, né? Mostrando que muitas das vezes vai ser importante que a gente faça investigação extensiva, né, para esses pacientes. A doença de Alzheimer acaba sendo o protótipo de demência que muitas das pessoas conhecem, né? E a gente, nas últimas décadas, fez com que a doença se tornasse mesmo uma referência na abordagem até mesmo de outros tipos de demência, né? Em 94, a OMS reportava que a doença de Alzheimer já havia se tornado um modelo para toda a síndrome demencial, mas esse movimento aí, a partir dos anos 2000, sugere, né, a importância de reconsiderar que as formas de demência devem incluir qualquer tipo de comprometimento cognitivo, né, e buscar marcadores para tentar que essas doenças sejam identificadas com base em biomarcadores, né. A gente já percebe aí nas últimas décadas um aumento importante da prevalência de demência, né, principalmente doença de Alzheimer, que é a principal causa, né, em torno de 70% aí, 60%, né, da população portadora de síndrome demencial é por doença de Alzheimer. Em segundo lugar, a gente tem aí demência por corpos de Levy frontotemporal. Isso seria um pódium, considerando, obviamente, as causas neurodegenerativas, né? Quando a gente inclui doença cerebrovascular, aqui no Brasil, a doença cerebrovascular ela alcança o segundo lugar, né? Sendo uma condição muito importante para que a doença cerebrovascular deixe de, né, ocupar esse lugar, a prevenção das doenças de base relacionadas à ocorrência dela, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então a gente tem aí que essas são as condições bastante importantes de serem lembradas nesse pódio que está relacionado ao que são as demências no mundo e no Brasil, né? E ainda entra como uma característica adicional, umas condições que podem ser investigadas também, as demências potencialmente reversíveis, né, que correspondem aí em torno de 2 a 10% de todas as causas de demência, né? A reversibilidade dessas condições é baixa, né? Gira em torno de 8% para a reversibilidade parcial e em torno de 3% da reversibilidade total, tá? Isso num trabalho, foi uma meta-análise de 2005 que demonstrou isso. O que se torna relevante aqui? É que a gente sabe, obviamente, que as demências são mais prevalentes na população idosa, né? E apesar da gente ter essa descrição de causas reversíveis, na maior parte das vezes os processos relacionados à ocorrência das demências são realmente processos neurodegenerativos que são progressivos e até agora praticamente irreversíveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a doença de Alzheimer, a gente já tem algumas novidades nesse sentido aí daqui a pouco. Cada etiologia vai ter uma condição e um padrão evolutivo que é diferente, né? E para isso a gente acaba tendo um critério clínico para identificação sindrômica que é muito importante, né? Os mecanismos neuropatológicos aí de cada uma das causas que pode fazer com que um paciente desenvolva síndrome demencial são diferentes, mas a classificação precisa seguir um padrão, né? E esse padrão parte do pressuposto que, a partir da classificação do DSM-5, a síndrome demencial é uma condição que está associada à alteração de pelo menos um domínio cognitivo, né, associado à perda de funcionalidade. Com isso, a gente tem o diagnóstico sindrômico. E vocês podem observar que esse diagnóstico é basicamente simples e clínico, né? Pode ou não haver alterações comportamentais, tá?
Obviamente que a partir daí é necessário que a gente estabeleça um fluxo de investigação para ter o diagnóstico etiológico, né? E essa investigação é uma investigação adicional que envolve exames complementares. Para buscar esse diagnóstico diferencial preciso, é importante que a gente esteja bastante atento a essas especificidades, né? Com isso, a gente vai poder ofertar para os nossos pacientes uma oportunidade de tratamento, prognóstico, né? E às vezes até mesmo reversibilidade, embora isso seja incomum. É possível que alguns pacientes se beneficiem, especialmente quando em diagnósticos de causas reversíveis ou potencialmente reversíveis feitos precocemente, né? Aqui é um trabalho, uma revisão clínica mostrando que o tempo para diagnóstico e a intervenção precoce traz benefícios, né, claros para os nossos pacientes. Aqui é um pouco de uma repetição, trazendo para vocês o quanto é importante ter a estrutura da anamnese cognitiva bem desenhada mentalmente, né, para a gente poder abordar esse paciente. Então, um dos aspectos centrais aí é o início do acometimento cognitivo, foi em que idade e se deu em quanto tempo, né? De forma geral, causas potencialmente reversíveis e ou rapidamente progressivas levam menos de 2 anos para que o domínio cognitivo alterado leve à perda de funcionalidade. As causas neurodegenerativas acontecem de forma geral, repito, em mais de 2 anos, né? Existem variantes, né? Quando a gente considera doenças tão prevalentes quanto a doença de Alzheimer, vai ser comum que a gente encontre variantes da doença de Alzheimer, fazendo com que os pacientes tenham manifestações precoces, tá? A escolaridade é um dado relevante da nossa identificação dos nossos pacientes. Muitos dos testes que são realizados dependem da escolaridade do paciente para que a gente consiga pautar se esse é um teste normal ou alterado, né? É muito importante solicitar ao paciente que exemplifique sintomas, o paciente ou até o acompanhante, né? Essa é uma das características dessa anamnese geriátrica. Ela muitas das vezes é feita com acompanhante e esse acompanhante traz a possibilidade da gente ter acesso a exemplos de sintomas. Isso é importante porque com isso a gente consegue identificar qual é o domínio cognitivo, de que forma aquilo se manifesta clinicamente. A progressão cronológica, se é gradual, se é aguda, subaguda, flutuante, em degraus, isso tudo vai favorecer um raciocínio clínico que permita um diagnóstico etiológico e um diagnóstico diferencial, né, uma lista de diagnósticos diferenciais mais orientada para solicitações específicas que devem ser feitas, né? Quadros agudos fazem a gente pensar em condições, por exemplo, como um AVC, condições hemorrágicas, hematoma subdural crônico ou subagudo, né? Causas flutuantes vão fazer a gente pensar em diagnóstico diferencial importante, que é o delírio 1, né? E as evoluções em degraus também fazem a gente pensar em doença cerebrovascular, AVC isquêmico, né? Quais são as condições pré-existentes desse paciente na HPP, né? Se ele tem história de trauma, se tem história de queda. Queda é uma coisa que deve ser sempre perguntada, são eventos sentinelas nos pacientes idosos. Etilismo como um fator importante a ser investigado, pois está frequentemente associado a casos de demência relacionada ao álcool, né? Uso de drogas ilícitas e ilícitas, tá? E por fim, alterações comportamentais. De forma geral, o paciente ou o familiar, principalmente o familiar, já leva a queixa de alteração comportamental de uma forma bem precoce na consulta, né? Então a gente precisa se responder com base na coleta de dados que foi feita na nossa anamnese, se há declínio cognitivo com relação ao nível prévio. Quais são os domínios afetados pela relação neuroanatômica que isso nos traz, tá? Se esse paciente teve alteração de funcionalidade com a aplicação das escalas apropriadas para isso, qual a gravidade desses sintomas? Eu preciso colocar esses pacientes numa régua. Essa régua principalmente utilizada é o Clinical Dementia Rating. Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Existem outras também, tá? Mas principalmente o CDR, que é o Clinical Dementia Rating. E determinar a etiologia, com base em uma investigação complementar. Aqui é só um lembrete dos domínios cognitivos estabelecidos pelo DSM-5. A gente, na disciplina de geriatria, entende que é mais didático utilizar os domínios cognitivos estabelecidos aqui
né, nesse quadro, né, atenção, linguagem, memória, praxia, gnosia, visoespacial, função executiva, comportamento, né? Isso é uma forma um pouquinho mais didática, mas acaba havendo uma correlação com a queixa do paciente, o domínio cognitivo afetado e a doença que a gente pensa, né? A queixa de memória, naturalmente, o que se pensa primeiro é a doença de Alzheimer. Prosopagnosia, aquela alteração relacionada à percepção de rostos, né? Isso pode ser ali uma alteração relacionada à demência frontotemporal ou fases mais avançadas da doença de Alzheimer. Alterações visoespaciais precoces, mais precoces, podem acontecer na demência por corpos de Levy, na doença de Alzheimer já mais para moderada, isso também acontece. Então, corpos de Levy é uma doença que tem outras características que são importantes de serem lembradas aqui, como o paciente que tem alucinações visuais, né, alucinações visuais complexas, ele realmente vê pessoas, objetos ou animais que já faleceram, que não estão ali, tá? Alterações de linguagem, a afasia progressiva primária, que é uma variante aí das demências frontotemporais, né? Eu tenho variante não fluente, logopênica, variante semântica, as alterações de função executiva, apraxia, visoespacial, que está contida em uma série de demências. Tá? Alteração de atenção, é comum que os pacientes tenham flutuação intradiária da sua performance cognitiva na demência por corpos de Levy. Em alguns momentos eles estão melhores, com capacidade de manter a atenção, com uma capacidade visoespacial preservada, função executiva, com alterações menos expressivas, e no mesmo dia pode acontecer desses pacientes terem alterações mais expressivas. Isso é uma característica importante da demência por corpos de Levy. E disfunção executiva, já na fase avançada das demências, isso é muito comum, né? Mas uma que cursa com isso de forma mais precoce é a variante comportamental da demência frontotemporal, tá? Essas são aí algumas dicas para vocês. Na avaliação de comportamento, como eu disse, normalmente o próprio familiar leva essa queixa para a consulta. Isso é comum da gente observar. Mas é sempre importante que a gente também, na falta da queixa ou diante de um paciente sem o seu familiar ou sem o cuidador, busque ativamente por alterações relacionadas ao comportamento. Por exemplo, desinibição, né? Pacientes que estejam comportamentos socialmente inapropriados, mais impulsivos, ações impensadas, né, com uma hipersexualização do seu comportamento. Isso é uma coisa bastante difícil de lidar, tanto para os familiares, né, quanto para os acompanhantes. Apatia, né, o paciente que tem apatia é aquele paciente que você coloca ele sentado na sala, ele fica lá o dia inteiro sem sair dali, sem se manifestar, sem se comunicar com outras pessoas. Isso é uma característica aí da apatia. A falta de empatia e agressividade. Falta de empatia é aquela ausência de uma percepção daquilo que o outro está sentindo, né? Isso é comum, às vezes, nas demências frontotemporais, né? Reações até que são inapropriadas diante do sofrimento de outras pessoas, ou até mesmo da alegria de outras pessoas, né? A agressividade, algumas demências em fases moderadas avançadas podem ter, isso é uma característica que é compartilhada entre algumas delas. Doença de Alzheimer mesmo, é bem comum que alguns pacientes apresentem agressividade em fases moderadas, tá? Alterações de humor, né? Depressão, ansiedade, até para a gente conseguir pensar em diagnósticos diferenciais que são potencialmente tratáveis aí. Alucinações, que é uma característica que vale sempre pesquisar pela relação que tem com a doença de corpos de Levy, tá? A ocorrência de delírios, esses delírios persecutórios, delírios de grandeza, isso pode estar presente em algumas doenças neuropsiquiátricas, então acaba levando a gente a pensar nessa possibilidade de diagnósticos tardios de doenças neuropsiquiátricas, como por exemplo esquizofrenia. A perseveração, que é a manutenção de atos motores ou verbais, mesmo após solicitação de cessação. Então, o teste do relógio, às vezes, ajuda a gente a ver isso. O paciente fica perseverando ali no círculo do relógio. Isso acontece com a relação a disfunções executivas, né? Pode estar presente na demência frontotemporal, por exemplo. Manifestações compulsivas, os pacientes são muito ritualísticos, isso tudo fala mais com relação ao circuito frontal, pré-frontal,
né? Então, essas alterações acabam sendo mais presentes nessas condições, beleza? Ó, o fluxo de investigação após a anamnese clínica e uma entrevista clínica muito bem feita e estruturada parte para a avaliação com base no uso de instrumentos, né? A gente tem alguns instrumentos de rastreio, que são esses que a gente já aprendeu alguns deles, né? Minimental, fluência verbal, teste do relógio, foram 3 desses aqui que nós já fizemos, né? Existe o MoCA é um instrumento bastante utilizado também, principalmente para indivíduos com autoescolaridade. No Brasil, a validação do MoCA considerou mais do que 4 anos de escolaridade como autoescolaridade. Na prática, eu percebo uma dificuldade de pacientes com escolaridade aí, com menos de 8 anos de escolaridade para realizar esse teste. É um teste um pouquinho mais complexo. Existe bateria breve de Nitrini, que é um teste desenvolvido por um professor brasileiro, o Ricardo Nitrini, tá? E as avaliações funcionais, CATS e Lawton, são ferramentas utilizadas por preenchimento do médico a partir da entrevista com o paciente, e o Pfeffer, que é uma avaliação realizada diretamente por preenchimento do próprio acompanhante, tá? Alguns instrumentos são específicos para diagnóstico, né? Eles permitem o estabelecimento ou uma confirmação de diagnóstico, né? Então, muitas das vezes a gente permanece em dúvida numa avaliação cognitiva, numa anamnese cognitiva seguida da aplicação de instrumentos de avaliação, e um teste que pode ajudar a gente é a realização aí da avaliação neuropsicológica, né? Ela permite que a gente, às vezes, identifique, né, riscos associados ao desenvolvimento de demência, né? Avalie possibilidade de início de tratamento medicamentoso, engajamento do paciente nas discussões de diretivas antecipadas. Isso pode ser feito até mesmo sem avaliação neuropsicológica, mas eventualmente a gente precisa disso. Mas especificamente sobre a avaliação neuropsicológica permitir que numa avaliação pormenorizada de diversos domínios cognitivos, a gente consiga identificar a magnitude do comprometimento cognitivo daquele paciente em domínios específicos, quando permanece dúvida, para determinação diagnóstica, determinação de estado funcional, habilidades, capacidades, e assim permitir que aquele paciente, aquela família tenham uma assistência mais adequada no planejamento de tratamento médico, tratamento não farmacológico, tratamento de segmento, inclusive acompanhamento da família também, né? É um teste que leva bastante tempo, tá, pessoal? Precisa que o pessoal que faça a aplicação do teste seja especializado, normalmente psicólogos, neuropsicólogos especializados na aplicação dessa ferramenta, tá? Leva aí, às vezes, um dia inteiro. É uma avaliação multidimensional, essa condição de definição de competência daquele indivíduo com relação a necessidades, eventualmente de conflitos até mesmo relacionados ao diagnóstico dessas condições, né? Então, quando a gente vai buscar a avaliação neuropsicológica, na consulta médica foi identificado que esse paciente tem fator de risco ali para declínio cognitivo ou alguma queixa cognitiva presente objetivamente, né? Vamos para a triagem cognitiva. É uma triagem positiva, né? Preciso de um diagnóstico mais preciso para planejamento terapêutico, ou eu estou ainda em dúvida com relação à triagem cognitiva, porque o paciente não teve a positivação dos testes, mas é um paciente que tem queixas objetivas, às vezes levadas pelas famílias, a avaliação neuropsicológica ela vai permitir incorporar detalhes a essa investigação clínica desse paciente, tá? Aqui são algumas características das demências mais comuns, né? A doença de Alzheimer geralmente, né, tem um caráter evolutivo mais progressivo, que leva, de forma geral, mais aí do que 2 anos para que os domínios cognitivos afetados impliquem perda de funcionalidade. Os sintomas são principalmente relacionados à memória, né, e à associação com um ou mais déficits cognitivos, né. A demência vascular, que no Brasil é o segundo lugar aí, né, a gente tem uma deterioração percebida do ponto de vista de curso clínico em degraus, especialmente quando esse paciente tem insultos isquêmicos em territórios mais nobres, né, mas também pela ocorrência de AVC minor, né, não só os majors. Os distúrbios são mais globais, tá? Mas também acontecem de
de forma predominante em memória, com déficits cognitivos mais difusos, né, percebido sem uma correlação tão clássica quanto na doença de Alzheimer, que afeta a linguagem, depois afeta a visoespacial. Aqui pode ter uma coisa um pouco mais inespecífica. E no exame físico, esses pacientes vão ter, às vezes, sinais neurológicos focais, né, evidência de doença cerebrovascular bastante importante na neuroimagem. Corpus de Levy é uma demência importante da gente lembrar, é um parkinsonismo, né? Então, além do declínio cognitivo, que é progressivo relativamente rápido, tá? A gente tem flutuação, né, dos domínios cognitivos, como eu falei para vocês, tanto de cognição, atenção, alerta. Essa flutuação intradiária é uma característica importante, com um distúrbio visoespacial preeminente, aquelas alucinações visuais complexas, né? São recorrentes, é um parkinsonismo, então esses pacientes podem ter tremor, embora não seja tão frequente que tenham nas fases iniciais, mas tem bradicinesia, rigidez e com isso quedas, né, que são recorrentes, ocorrência de síncope por desautonomia, hipersensibilidade a neurolépticos, isso é muito importante, tá? Porque no uso de antipsicóticos, por exemplo, haloperidol, né, esses pacientes pioram muito, às vezes com o uso ali de quetiapina, com o uso de qualquer dessas medicações, derivados neurolépticos aí, esses pacientes pioram muito os sintomas. Isso é uma das características que às vezes até facilita na percepção do diagnóstico. E a demência frontotemporal, que é insidiosa, mas tem um curso também mais rápido, tá? Uma progressão que é gradual. O declínio é muito precoce na questão de conduta interpessoal e social. Esses pacientes perdem ali aquela questão de ficam desinibidos, né? Inibição do córtex pré-frontal. Então, acabam tendo alterações de conduta e inadequação, né? No contexto interpessoal e social. Alterações de habilidade de linguagem, nas variantes de linguagem, né? Às vezes tem a variante comportamental exclusivamente. A memória pode estar preservada até mesmo em fases avançadas aqui, tá? Aqui, lógico, a questão das alterações comportamentais, um embotamento afetivo, perda de insight, que é uma função executiva, uma perda de empatia, tá? E o exame físico, né? É importante que a gente também faça o exame físico, né? Depois dessa entrevista clínica, depois de estabelecer possibilidades diagnósticas com base na avaliação dos testes e ferramentas que são utilizados, o exame físico ele vai ser relevante para complementar essa avaliação inicial, né? Com base, eventualmente, no que a gente encontra no exame físico, esses pacientes podem ter seu diagnóstico facilitado, né? No exame neurológico, por exemplo, às vezes a gente encontra no paciente, né, com síndrome demencial, alterações relacionadas a demências corticais, né? Eles mantêm ali o exame neurológico normal até em fases mais avançadas dessas doenças, preservando marcha, tônus, postura, mas em demências que são fronto-subcorticais, a função motora geralmente é comprometida já nas fases iniciais, né? Os principais sinais e sintomas aí alterados no exame físico são disfunção autonômica, né? É muito comum na demência de Corpus de Levy, também na doença de Parkinson, nas fases mais avançadas, e pode estar associada a alterações relacionadas a algumas demências em fase, demências rapidamente progressivas, né, como doença priônica, doenças degenerativas que são causadas por proteínas, né, os prions, né, atrofia de múltiplos sistemas, que é um parkinsonismo. Então, esse paciente tem disfunção autonômica precoce, quedas recorrentes, o parkinsonismo, disfunção cerebelar, alteração de equilíbrio, tonturas, vertigens, isso tudo está associado aí à atrofia de múltiplos sistemas. Algumas alterações oculares, eventualmente alterações visuais também podem ser percebidas nesse exame físico desses pacientes, né? Paralisia supranuclear progressiva, por exemplo, o paciente tem anormalidades na movimentação ocular, né? Então, isso pode ser observado diretamente, né? Doença de Huntington, eventualmente esse paciente tem problemas nas sacadas laterais, né? Movimentação compensatória da cabeça. Na paralisia supranuclear progressiva, esses pacientes podem queixar de diplopia, borramento visual, fotofobia, as sacadas são mais lentas, eles têm uma convergência anormal e não conseguem frear ali o reflexo vestibulocular, né? E aí com isso tem um alentecimento, né, da abertura ocular, né, capacidade de abertura e fechamento dos olhos.
tá? Na oftalmoparesia supranuclear é uma característica da paralisia supranuclear, né? Esses pacientes não conseguem fazer movimentos verticais dos olhos, né? Que é uma característica do nervo supranuclear, né? Das terminações ali, né? Então, isso é uma característica bastante interessante dessas diagnósticos diferenciais dados através do exame físico, né? Alterações piramidais são mais comuns em doenças cerebrovasculares, né? Hiperreflexia, Babinski, espasticidade. Alguns pacientes também podem ter na demência frontotemporal, na atrofia de múltiplos sistemas, alguns pacientes que tenham lesões estruturais do sistema nervoso central, né? O parkinsonismo, que é uma característica, obviamente, da doença de Parkinson, né? A bradicinesia, rigidez, tremor, mas também na demência por corpos de Levy, na paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, às vezes os pacientes têm parkinsonismo vascular, a hidrocefalia de pressão normal tem essa característica de pacientes terem alterações relacionadas e sugestivas, às vezes, de parkinsonismo, com alterações de marcha, né? E fases avançadas de algumas doenças, como Alzheimer, demência frontotemporal, tá? Alterações cerebelares podem estar relacionadas à demência por álcool, tá? Comprometimento associado diretamente ao consumo de álcool, Creutzfeldt-Jakob, que é a doença priônica, né? E às vezes na variante cerebelar da atrofia de múltiplos sistemas também. Neuropatias, os pacientes podem ter neuropatias por doenças carenciais, por exemplo, deficiência de vitamina B12, esses pacientes têm neuropatia periférica com alterações neurológicas centrais, diferente da deficiência de ácido fólico, em que o paciente tem só as alterações do sistema nervoso central, as alterações neurológicas, né, não tendo as manifestações periféricas. Pacientes com diabetes, disfunção renal, por exemplo, uma encefalopatia urêmica pode ter alterações de neuropatia periférica, o próprio alcoolismo, pelo efeito neuropático do álcool, né? Alterações de marcha, né? As marchas típicas da doença de Parkinson, da hidrocefalia de pressão normal. Na doença de Parkinson a gente tem padrão de petit pas, né? Aquela marcha de pequenos passos. Na demência, na hidrocefalia de pressão normal, a gente tem um padrão de marcha magnética, parece que o paciente está agarrado no chão, como se fosse um imã prendendo ele, né? Dependendo do território de acometimento de demência vascular, a gente pode ter o paciente com marcha ceifante, enfim, várias alterações. O paciente na sífilis terciária pode ter uma marcha tipo marcha tabética, né, por conta do tabes dorsalis, e pode ter manifestações cognitivas também, né? E as mioclonias, né? Mioclonia é uma característica comum da doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença priônica, e pode, nas fases avançadas, a doença de Alzheimer e degeneração córtico-basal. Vocês veem que tem muitas doenças, né? A gente fala de muita coisa etiologicamente e muitas manifestações neurológicas podem ser observadas no exame físico. E aí a gente vai investigar o nosso paciente com base na investigação complementar, né, para buscar esse diagnóstico diferencial. Existem condições que não comprometem estrutura do sistema nervoso central, e aí é bem fácil de pensar, porque são condições de origem tóxica, metabólica, né, ou até mesmo secundária a doenças sistêmicas, por exemplo, uma intoxicação, uma hipernatremia, uma hipercalcemia, uma alteração metabólica relacionada aí a deficiência vitamínica ou uma intoxicação vitamínica, né? Também sendo condições tóxicas, né? Doenças sistêmicas, por exemplo, o hipotiroidismo, a ação de medicações, né? Medicação é sempre importante da gente investigar se aquela medicação que o paciente usa pode estar implicada em alterações neurológicas. É muito comum que nossos pacientes usem benzodiazepínicos e o uso prolongado de benzodiazepínicos pode fazer com que esses pacientes tenham alterações cognitivas e as que têm comprometimento do sistema nervoso central, né? São demências secundárias, por exemplo, cerebrovascular, fazendo com que esse paciente tenha infartos cerebrais, né? Ou até ali em território encefálico. A hidrocefalia, né, ou as hidrocefalias de forma geral, infecções e tumores, isso é secundário, né, e exemplos de doenças neurodegenerativas primárias por manifestações, alterações aí neuropatológicas relacionadas à deposição de determinadas proteínas e tudo mais. O básico da investigação clínica, que todos vocês devem saber, é exames laboratoriais, que são esses daqui.
Ah, não vou pedir glicemia, não vou pedir glicada? Vai pedir também, mas isso daqui para investigação específica das demências, né? Hemograma completo, ureia, creatinina, proteína total e frações, hepatograma, TGO, TGP, gama-GT, fase alcalina, TSH, T4 livre, B12, ácido fólico, que é B9, né? De eletrólitos, sódio e cálcio, que tanto em hiper quanto em hipo pode fazer com que o paciente tenha alterações cognitivas, VDRL, anti-HIV1 e 2. Pelo Tratado de Geriatria, em menores de 60 anos com comportamento de risco, pela OMS para todo mundo. Então a gente acaba pedindo aí, todo mundo, inclusive no ambulatório, essa é a minha conduta de forma geral, tá? Além disso, que vocês precisam saber, vocês vão sempre solicitar uma neuroimagem estrutural para esses pacientes, tomografia de crânio com contraste ou ressonância do encéfalo, tá? Alterações aí de neuroimagem funcional, o SPECT, que é a TC de emissão de pósitron única, o PET, as variantes do PET, isso normalmente já é um trabalho mais voltado para o especialista, assim como investigação através de solicitação de líquor e eletroencefalo. Líquor, pacientes que têm demência já em fase que é considerada uma demência de início precoce, né, com menos de 65 anos, suspeita de infecção, inflamação do sistema nervoso central, uma demência de evolução atípica ou uma pesquisa aí de hidrocefalia comunicante. Tá? E o eletroencefalo para diagnósticos diferenciais, né? O paciente com delírio 1 pode ter manifestações específicas no eletroencefalo, as encefalopatias metabólicas também, ou até mesmo o status epiléptico não convulsivo, né? A doença de Creutzfeldt-Jakob também tem características específicas aí nesse eletroencefalo. Também acaba sendo uma coisa mais pensada quando em consultas com especialistas, tá? E aí a gente vai para contexto de diagnóstico diferencial, né? Mesmo existindo pouca possibilidade de reversibilidade, né, e a gente está falando aí de em torno de 10 a 20% das causas de demência, e somente dessas aí, 8% com alterações parciais, recuperação parcial, e só 3% com recuperação total, é importante que exista um esforço para que elas sejam identificadas e tratadas, né, porque isso traz um benefício muito importante para o paciente. Eu brinco há algum tempo com relação a essa informação, não é uma brincadeira propriamente dita, né? Mas que um paciente é sempre 100%, né? Então, para aquele paciente que você pensou nessa possibilidade, identificou, tratou e reverteu, ele é 100%, né? Então, ele merece que a gente olhe por isso, né? Existem, para as demências de forma geral, os fatores de risco, né? Os fatores de risco modificáveis, né? Que impactam em torno de 45% das chances de desenvolvimento de demência, tá? Escolaridade, controle de hipertensão, colesterol LDL, obesidade, perda auditiva, história de traumatismo crânioencefálico, tabagismo, depressão, isolamento social, inatividade física, diabetes, consumo excessivo de álcool, poluição do ar e perda de visão que não seja tratada, né? Esses são fatores importantes da gente também buscar na nossa anamnese, na nossa propedêutica, na nossa história clínica. Aqui, esse slide acabou vindo parar no lugar errado aqui, porque são aquelas condições relacionadas aos achados do exame neurológico, né? Então, já citei isso tudo aqui anteriormente, tá? E a etiologia, né? Condições degenerativas, doença de Alzheimer é a principal, corpos de Levy em segundo lugar. A gente tem também outras condições que são relacionadas a demências por causa neurodegenerativa, como por exemplo frontotemporal e os parkinsonismos, né? Parkinson, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, degeneração córtico-basal, as causas vasculares, né? Doença difusa por pacientes que tenham hipertensão, diabetes, dislipidemia, maltratados, né? Isquemias, né? Doença cerebral isquêmica, o paciente que é portador de hematoma subdural crônico ou subagudo, lesões por hipóxia, né? O paciente que teve ali uma PCR, fez uma encefalopatia hipóxico anóxica, causas infecciosas, HIV, tuberculose, neurosífilis, leucoencefalopatia multifocal progressiva, LMP, né? Neoplasias, tanto primárias quanto secundárias, síndromes paraneoplásicas também, doenças autoimunes, vasculites autoimunes, esclerose múltipla, sarcoidose, endocrinopatias, tanto hipo quanto hipertiroidismo, mais frequentemente o hipo, insuficiência adrenal, hipercortisolismo, hiperparatiroidismo,
Metabólicas, as nefropatias, encefalopatia urêmica, as hepatopatias, encefalopatia hepática, encefalopatia de Wernicke, que é associada ao consumo de álcool, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina B9, ácido fólico. Né? Traumáticas, uma lesão axonal difusa, essa maior parte das vezes é incompatível com a vida, comum em pacientes que sofrem um acidente com desaceleração abrupta, demência do pugilista, tá? E as tóxicas por alcoolismo, uso de drogas ilícitas, medicações, intoxicação por metais pesados. Vejam que são muitas coisas, né? A gente tem alguns mnemônicos que ajudam, né? As demências potencialmente reversíveis, demências, aqui, drugs, né? Sempre lembrar de drogas, digoxina, teofilina, cimetidina, anticolinérgicos. O eyes and ears, que são distúrbios sensoriais, podem prejudicar a capacidade cognitiva desses pacientes. M de metabolic, distúrbios tiroidianos, eletrolíticos, demências relacionadas a deficiências de vitaminas. O E de emotional, por conta de depressão. Tá? N, normal pressure hidrocephalus, aqui hidrocefalia de pressão normal tem sempre ser lembrado, embora tenha uma tríade clássica, tá? Tumores, infecção, associações com condições propiciam doença isquêmica, como a fibrilação atrial, o próprio alcoolismo, tá? Aí por efeito direto do álcool, lembrando a letra A aqui. A apneia do sono, importante, a apneia e hipopneia obstrutiva do sono é causa de alteração cognitiva, né? E é potencialmente reversível. Rapidamente progressivos, aquelas condições que em um intervalo menor do que 2 anos, de forma geral até menor do que 1 ano, faz com que o paciente tenha a instalação do sintoma cognitivo associada ao seu diagnóstico por perda de funcionalidade e morte, em geral, menor do que 2 anos. Tá? Essas pacientes normalmente têm menos de 65 anos. Tá? Os diagnósticos diferenciais são bem amplos, a gente precisa investigar esses pacientes com todo aquele arsenal de investigação que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, incluindo eletroencefalo, incluindo líquor, né? A doença de Alzheimer, algumas variantes rapidamente progressivas, frontotemporal, Creutzfeldt-Jakob, que é a doença priônica. Tá? Todos esses indivíduos, ressonância, eletrólise, punção hepática, renal, tiroidiana, B12, homocisteína, para confirmar a alteração relacionada à deficiência de vitamina B12, caso ela venha baixa, EAS, né, investigação de infecção, anti-HIV, VDRL, nível sérico de medicações, se existirem, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, né, às vezes até mesmo digoxina, pode pedir digoxinemia sérica, e a investigação com líquor e eletroencefalo. E as degenerativas e não degenerativas, né? Alzheimer, demência frontotemporal, Lewy, Parkinson e síndromes parkinsonianas, vascular, demência mista e demência de Creutzfeldt-Jakob. Percebam, em nenhum momento até agora eu falei o nome demência senil, justamente porque isso não existe, beleza? Demência sempre tem causa, né? E a gente precisa seguir esse algoritmo básico de investigação, buscando alteração cognitiva e funcional, fazendo uma avaliação clínica pormenorizada e a triagem cognitiva dos nossos pacientes. Em se confirmando a alteração cognitiva, a gente vai buscar alteração funcional, identificar a progressão disso como um quadro de início abrupto, com alteração de atenção, para pensar até mesmo em delírio, investigação que deve incluir neuroimagem, tomografia de crânio com contraste, ressonância do encéfalo, tá? Será que esse paciente tem uma etiologia não vascular de demência, né? Podem ser ali causas tóxicas, neurológicas, isso pode excluir, né, essas questões aí, através da neuroimagem, tumor, hidrocefalia, Huntington, traumatismo crânioencefálico, esclerose múltipla, as alterações metabólicas com os exames laboratoriais, as infecciosas, enfim. Confirmou a etiologia vascular, a gente precisa tratar as doenças de base, né, e prevenir que esse paciente tenha piora evolutiva com isso, né. Esse paciente tem parkinsonismo, alucinação, flutuação cognitiva? Bom, isso pode ser Corpus-Levy, pode ser Parkinson, né? Alteração de linguagem isolada ou de função executiva? Pode ser frontotemporal, né? Alterações proeminentes de memória episódica, doença de Alzheimer, né? E a gente lembra que tudo isso parte de um contínuo evolutivo que começa muitas das vezes com um declínio cognitivo subjetivo, que pode ser amnéstico ou não amnéstico, né? E isso evolui para um transtorno neurocognitivo leve, que é aquele paciente que tem alterações
cognitivas identificadas nos seus testes, né, que são maiores do que o esperado para a idade e escolaridade desses indivíduos, mas continuam funcionais, mantendo suas atividades sem que aquela alteração cognitiva prejudique o seu desempenho funcional. Isso é o transtorno neurocognitivo leve, o antigo comprometimento cognitivo leve, CCL, a gente ainda chama assim. Falando um pouquinho aqui da doença de Alzheimer, pessoal, o primeiro relato foi feito aí no início do século passado por esse senhor aqui, que é o Alois Alzheimer, um alemão, né, neuropsiquiatra, e ele relatou o caso de uma paciente ali em 1906, 1907, de 55 anos, na Alemanha, a senhora Auguste Deter, né? Esse acompanhamento que o Alzheimer fez começou em 1901, né? E essa paciente viveu ali por mais 5 anos. No final, ela estava completamente demente, né? O que é muito interessante é que existem as anotações do Alois Alzheimer em alguns museus lá na Alemanha, tá? E era interessante porque isso é muito próximo do que a gente observa ainda hoje nas manifestações clínicas dos pacientes, né? Ele dizia, por exemplo, que mostrava para Dona Auguste Deter um lápis, uma caneta, uma bolsa, chaves, sei lá, e qualquer coisa que era mostrada ele identificava corretamente, mas quando ela tinha que escrever ou repetir aquelas palavras, ela se esquecia. Ela não conseguia progredir na escrita e repetia que se perdia e não conseguia recobrar aqueles objetos que foram apresentados para ela, né? E o que é mais interessante de toda essa história é que depois que ela faleceu, o Alois Alzheimer ele fez uma análise do cérebro dessa paciente, uma análise patológica, né, do cérebro dela, e criou ali essas placas que podem ser vistas até hoje, né? Estão lá disponíveis para avaliação em microscopia óptica. E o que é muito interessante é que mesmo com muito menos recursos do que a gente tem hoje, o córtex dela apresentava uma atrofia global e ele descobriu que havia acúmulos de placas senis, né, que são o acúmulo das proteínas beta-amiloides, né, e os emaranhados neurofibrilares que acontecem aí pelas alterações relacionadas à fosforilação da proteína tau, né. Isso ainda é hoje, depois de um século, né, mais de um século de descrição da doença, o que a gente acredita ser a principal base neuropatológica para a ocorrência da doença, né. E aí ele foi reconhecido depois por um aluno, né, o Kraepelin, em 1910, que como homenagem deu o nome de doença de Alzheimer para pacientes que tivessem esse tipo de manifestação, que naquela época, como as pessoas viviam muito menos do que hoje, era vista somente em pacientes que tinham um quadro de demência pré-senil, né? Pré-senil seriam demências que acontecem antes da fase senil, que é aquela que se dá acima dos 65 anos, tá? E a evolução desses casos eram casos que tinham evoluções mais rápidas, beleza? Então, essa é a sequência aí histórica relacionada à doença de Alzheimer. A gente tem aí, então, o conceito, né, de doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa progressiva, heterogênea, né, tanto no aspecto etiológico, quanto clínico e neuropatológico. Isso porque a base da neuropatologia da doença ainda é a mesma, mas existem diversas pesquisas mostrando que existem outros fatores relacionados, né? A gente entende aí a partir da década de 2000 que foi reconhecida que existem duas fases, né? Uma fase pré-clínica que pode levar até 20, 30 anos para que leve a manifestação clínica da doença, e a fase prodrômica ou de transtorno neurocognitivo leve, em que o paciente já tem manifestações mais leves, muitas das vezes não percebidas, né, pelo próprio paciente ou até mesmo ignoradas pelo próprio paciente como padrão diagnóstico-gnosia, e a família entende como processo normal do envelhecimento, né? É importante que a gente saiba que isso evolui e leva à perda progressiva e gradual da autonomia e também da independência desses pacientes, fazendo com que eles, nas fases mais avançadas, fiquem até mesmo completamente dependentes para as atividades de vida diária, né? Importante que a gente tem, nas condições relacionadas à demência por doença de Alzheimer, um custo
de saúde muito elevado, né? Nos Estados Unidos, o cuidado direto com os pacientes portadores de doença de Alzheimer, sozinho, vai representar o equivalente ao custo total de todos os cuidados de saúde somados. Isso é muito importante do ponto de vista de epidemiologia, do ponto de vista de custos de saúde, né, de saúde pública, né? Então, a gente tem reconhecido que a doença de Alzheimer é a forma mais comum das demências, né, principalmente aqui nos países ocidentais. A prevalência de demência no mundo chegou, com base aí nesses estudos, né, uma revisão sistemática em 2009, né, mostrando aí que em torno de quase 50 milhões de pessoas tinham demência. E em 2030, 82 milhões é o previsto, né, e isso número praticamente dobra em 20 anos, né, para 152 milhões, principalmente às custas de países como o nosso, tá, em desenvolvimento ou até mesmo ainda subdesenvolvidos. Tá? A doença de Alzheimer, junto com as outras demências, é a principal causa de morte no mundo, em todas as idades. Isso é muito importante, né? E as mulheres são acometidas de forma desproporcional, né? 65% dos óbitos. Isso tem uma relação com a feminização da velhice, né? A gente já discutiu isso lá na aula de epidemiologia e transição demográfica, tá? O Brasil foi classificado a doença de Alzheimer como 10ª principal causa de morte em 2019, e em 2016 a gente já tinha a doença de Alzheimer como a segunda causa de morte entre indivíduos com mais de 70 anos de idade. Tá? Isso mostra que a gente está diante de um problema extremamente relevante, como um problema de saúde pública, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, no mundo todo, né? Com uma informação que vai depender da boa formação de vocês para que a gente tenha mudança nesse perfil epidemiológico, né? A gente sabe que é importante que vocês todos sejam conscientes da importância de vocês como profissionais da área de saúde, como médicos que vão lidar com idosos, né? Mesmo não especialista, tem que estar muito atento para o reconhecimento desses sintomas, especialmente nos pacientes que procuram atendimento, mesmo que por outros motivos não relacionados com alteração cognitiva. É por isso que a gente precisa que vocês aprendam a fazer o básico dessa investigação da AGA, né, para que esses pacientes não fiquem sem o seu diagnóstico, que é uma coisa que continua acontecendo, né? A gente tem uma falha importante no diagnóstico, no estabelecimento de detecção precoce da doença de Alzheimer. Isso vai impactar na possibilidade de tratamento futuro por esses pacientes, né? Já em medicações acessíveis aí através das autorizações recentes da Anvisa, medicações mais novas. Os pacientes e familiares também, né, precisam ter uma conscientização importante sobre isso, porque muitas das vezes os sintomas iniciais são relacionados por eles como um processo normal de envelhecimento. O próprio paciente acaba usando recursos para lidar com essas alterações, como por exemplo o uso de agendas e tudo, para minimizar e disfarçar, né, e isso passar despercebido. Além disso, a doença de Alzheimer tem rótulos, né, difíceis de lidar, como doença relacionada a fim de vida, uma doença incurável, não tratável. Hoje isso já começa a mudar e é importante conscientizar pacientes e família desses pacientes a respeito disso, né? A sociedade também precisa se envolver nesse processo de conscientização, porque cada vez mais a gente tem possibilidade de diagnóstico precoce, mais preciso, né? Evolução científica trazendo novos tratamentos que são muito eficazes, que têm sua eficácia comprovada, né? Grupos de apoio, no Brasil já existem vários grupos de apoio, são um motivo que permite aí o surgimento de novas perspectivas, inclusive sociais, com relação a isso, né? E o grande problema que fica, mesmo com tudo isso, é o subdiagnóstico. E o subdiagnóstico é mostrado nesse trabalho, né? Que ele se dá por uma falta de avaliação rotineira da função executiva, função cognitiva, né? Em consultas médicas, né? Com esse perfil de atendimento, que seria um perfil de atendimento de pacientes idosos. Esse trabalho foi feito aí em São José dos Campos, né, no âmbito da atenção primária com residentes, né, de São José dos Campos, residentes, pessoas que moravam lá, idosos que moravam lá, e foi estimado que em torno de 77% dos indivíduos com demência não tinham diagnóstico prévio, né. Isso é algo que corresponderia a aproximadamente 800 mil indivíduos se esses dados fossem extrapolados para o Brasil. Mas qual é o problema de extrapolar isso para o Brasil? Não se considera as diferenças geográficas para o diagnóstico. E o Brasil tem um trabalho mostrando que, a depender da região, a gente está falando de São José dos Campos, é sudeste, próximo de São Paulo,
A depender da região, o índice de subdiagnóstico chega a 90%. Muita gente passa sem a possibilidade de ter sequer a sua condição diagnosticada. Isso traz mais ainda relevância a esse tema, porque é uma condição que tem uma epidemiologia de prevalência e incidência em ascensão, a doença de Alzheimer dobra exponencialmente aí com a idade. A cada 5 anos, a chance de desenvolvimento da doença de Alzheimer a partir de 60 anos. Pacientes que chegam aí a 90 anos, a gente está falando de em torno aí de 80% das causas de demência, Então, isso é importante, A doença de Alzheimer responde sozinha por quase 60% dos casos de demência, isso considerando a população idosa como um todo. E os fatores relacionados ao aumento de incidência e prevalência são, diretamente, o aumento da expectativa de vida e a maior sobrevida de indivíduos com demência. A gente tem condição de tratar esses pacientes hoje. Alguns estudos brasileiros mostram que nas mulheres, até por viverem mais também, elas vivem mais do que os homens com doença de Alzheimer e 2 vezes mais mulheres têm a doença quando comparada ao público, à população masculina, tá? Algumas evidências mostram aí que existe uma etiologia multifatorial para a doença de Alzheimer, relacionada a fatores genéticos e ambientais. Algumas famílias têm um padrão de herança autossômica dominante, e isso acaba concorrendo de forma positiva para o desenvolvimento de doença de Alzheimer de início precoce. E início precoce seria antes dos 65 anos. Alguns estudos genéticos moleculares identificaram quais são esses genes específicos, e essas mutações responsáveis, por esses casos relacionados com essa forma familiar, que é rara, pessoal. Isso é muito raro porque é aquela demência por doença de Alzheimer da dona Auguste Deter, que tinha 55 anos, que se dá em pacientes com menos de 65 anos. Então, isso é bem improvável de acontecer. O que é mais provável é que a gente tenha uma etiologia multifatorial também relacionada a fator genético, mas que aspectos ambientais agem aí por meio de interações bem complexas, modulando o risco dessa demência. Os genes identificados são alterações no gene da proteína precursora de amiloide, a APP, o gene da presenilina, o PCM1 e o PCM2, tá? São 2 genes. E alguns, eles são localizados aí nos cromossomos 21, 14 e 1, e algumas alterações relacionadas ao metabolismo da proteína precursora de amiloide. Em última análise, o que isso vai gerar? Isso aumenta a formação do peptídeo A-beta-42, que é um peptídeo com um tamanho em micrômetros, 2 micrômetros maior do que uma APP que corta o beta-amiloide no seu tamanho normal. Então, isso aumenta a formação de placa senis. O A-beta-42 deveria ser um A-beta-40, e aí existiria a possibilidade de se fazer um clearance desse peptídeo, o que quando ele ganha esses 2 micrômetros acaba não acontecendo. Isso eu estou antecipando até um pouquinho da neuropatologia da doença. Os principais fatores de risco não modificáveis são a idade, tá? O gênero feminino, síndrome de Down, porque, como eu disse para vocês, essa mutação no gene da APP é no cromossomo 21, então na trissomia do 21, eles têm mais chance disso acontecer. História familiar positiva, principalmente história familiar positiva em indivíduos com menos de 65 anos, tá? E a presença de genes de suscetibilidade também tem a apolipoproteína epsilon 4, tá, pessoal? Que é uma lipoproteína também associada. Então, isso é o importante aqui, A gente tem idade como principal fator de risco, dobra o risco a cada 5 anos a partir de 60, 2 vezes mais mulheres do que homens. Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, que é onde tem ali a proteína precursora de amiloide. O risco de doença de Alzheimer é 3,5 vezes maiores em indivíduos que têm essa história de familiar em indivíduos familiares de primeiro grau, principalmente aqueles com início precoce. E a poliproteína epsilon 4, que está no cromossomo 19, quando é homozigose, epsilon 4, aumenta em 15 vezes o risco para doença de Alzheimer. Isso aconteceu aqui com aquele ator do Thor, o Chris Hemsworth, Ele está até fazendo uma série junto do pai dele a respeito aí de
tentar ter fatores protetivos com relação a isso, porque o pai tem doença de Alzheimer e ele é homozigótico para epsilon 4, beleza? Aqui, só para vocês verem essa lista de risco, fatores de risco, né? A presenilina 1 e 2, mutação da APP, APO epsilon 4 são os que têm maior relação aí com a ocorrência de doença. Existem também os protetores, né? Uma homozigose epsilon 2 na apoliproteína é protetora, tem um fator de proteção alto, tá? Isso tudo é para mostrar para vocês que o fator, inclusive genético, ele é muito complexo, né? E isso não é feito dosagem clinicamente, tá? A gente não faz isso. A gente já falou, né, na última aula dos fatores de proteção. Hoje são 14, né, em 2017 eram 9, 2020 eram 12 e hoje são 14, adicionando aí alterações relacionadas à audição, né, e também LDL alto, né, a esses todos que estão aqui nesse slide. Tá? Isso é um trabalho contínuo do Lancet. Esses 12 fatores eram por 40%, hoje 14 fatores é 45%, e no Brasil isso representa aí até 59% da chance. Tá? Isso é muito importante. São muitos os fatores possíveis que foram elencados em alguns trabalhos, né? O que é fundamental estabelecer é que tudo isso tem relação com o estilo de vida, né, doenças que estão relacionadas a maior risco, fatores ambientais, infecções, fatores genéticos, idade, gênero, história de traumas crânioencefálicos, doenças cardiovasculares. Né? Alguns desses fatores não se pode mudar, né? São fatores genéticos. Alguns desses fatores podem ser prevenidos formando reserva cognitiva até em torno dos 20 anos. Alguns outros desses fatores são relacionados a estilo de vida na idade adulta, de 20 a 60 anos. E outros fatores são relacionados à idade dos pacientes idosos, né, a partir de 60 a 65 anos. Comorbidades, deposição de beta 42, o beta-amiloide 42, né? Disfunções celulares complexas, evidência de neurodegeneração, taupatia, que é a neuropatologia da doença que se explica fazendo com que haja atrofia cortical, especialmente na região mesial temporal. Tá? Existe um esforço muito grande da comunidade científica para tentar identificar quais são os fatores relacionados à doença de Alzheimer. O principal fator hoje identificado é o mesmo descrito por Alois Alzheimer lá no início da descrição da doença, mas existem outras bases moleculares que ainda não são devidamente conhecidas. Tá? A neuropatologia ainda é a perda neuronal com degeneração sináptica importante, né, principalmente em neurônios colinérgicos, tá? Um acúmulo e deposição no córtex de duas lesões principais, as placas senis e os emaranhados neurofibrilares, ou relacionados aí à proteína tau fosforilada. Né? A placa senil são restos celulares, né, relacionados a acúmulo de proteína peptídeo beta-amiloide 42, né, que é relacionado a uma alteração na clivagem da proteína precursor de amiloide. É o que eu falei para vocês. Ao invés de ser 40, ela é 42. E com isso, acaba sendo formado um núcleo proteico sólido, né, que faz com que haja um início de lesão neuronal. Tá? E com esse início de lesão neuronal, a gente acaba tendo os emaranhados neurofibrilares por fosforilação da proteína tau. Tá? E essa proteína tau, a fosforilação dela é o que mantém a estrutura dos neurônios íntegra. Então, quando eles fosforilam por conta daquele ambiente pró-inflamatório, né? Isso acaba levando a uma instabilidade das tubulinas, que são as proteínas que mantêm a estrutura dos neurônios. Isso faz com que, por fim, haja morte neuronal. Tá? E esse neurônio é principalmente presente no hipocampo, né? Nas áreas temporais inferiores, giro posterior do cíngulo, que são áreas relacionadas aí à memória, linguagem, tá? Isso aqui é um esquema representativo de como funciona esse processo neuropatológico até que haja a disfunção cognitiva. Muito mais complexo do que isso, com certeza. A gente ainda tem muito para descobrir. O quadro clínico, classicamente,
A queixa mais comum é mudança de desempenho cognitivo relacionada à memória, né, com envelhecimento. A gente, como médico, vai identificar e avaliar a importância dessas queixas. Existe uma fase pré-demencial, que é quando esses compromissos, esses comprometimentos, né, cognitivos, sintomas, né, como dificuldade de memória, aprendizagem, alteração de atenção complexa, disfunção executiva, de linguagem, cognição social, esses pacientes acabam muitas das vezes ignorando esses problemas, mas os seus familiares podem levar a queixa de que esses pacientes estão repetitivos, né, durante conversa. Alterações de cuidado, autocuidado, podem ser as primeiras pistas aí, às vezes, para que a gente consiga pensar na detecção e dessa deterioração cognitiva em suas fases iniciais, né? Identificando quando há prejuízo funcional, a gente já está falando aí de uma síndrome demencial propriamente dita, né? E frequentemente isso vai acontecer em indivíduos mais idosos, tá? É raro que a gente identifique indivíduos jovens com quadros desse tipo. O transtorno neurocognitivo da doença de Alzheimer, hoje, é fundamental que a gente comece a pensar nisso, né? Porque isso vai impactar no tratamento desses pacientes. Existem algumas fases descritas. A fase inicial, que dura em torno de 2 a 3 anos. O sintoma predominante é a perda de memória, mas pode ter alteração de concentração, hiperatividade, perda de objetos, esquecimento de alimentos em preparos, problemas espaciais perceptivos. A fase intermediária, de 2 a 10 anos, sintomas são mais uma acentuação dos déficits cognitivos previamente observados, né, e podem surgir sintomas neurológicos focais: afasia, apraxia, agnosia, alterações visoespaciais, visconstrutivas. Esses pacientes podem apresentar sintomas psicológicos e comportamentais relacionados à demência, os PSD, que são agitação, perambulação, alteração de sono, inversão de ciclo sono-vigília, diversos sintomas que podem ser observados, né? Agressividade, fase avançada, em torno de 8 a 12 anos. Isso tudo obviamente, pode mudar de um paciente para o outro, né? Mas na fase avançada é o comum de todas as demências, né? Esses pacientes têm síndrome de mobilidade, acamados, dependentes completamente para as atividades de vida diária, com presença de incontinências, né, impostura involutiva, né, todas as funções cognitivas gravemente comprometidas, dificuldade até para reconhecer face, espaço familiar. Esse paciente já em fase avançada sofre risco pela síndrome de mobilidade de fazer lesões por pressão, depende de cuidados com alimentação, eventualmente de recursos como a utilização de vias alimentares né, não via oral, né? Pode ser aqui, por exemplo, nasointeral. Eventualmente esses pacientes são gastrostomizados, tá? Então é importante lembrar disso. Eu disse para vocês que a gente usa o CDR, que é o Clinical Dementia Rating, para colocar esses pacientes na régua de comprometimento. Na doença de Alzheimer é o FAST. São 16 estágios, subestágios de doença, que consideram esses 6 aí, fatores: memória, orientação, julgamento, relacionamento social, passatempo, cuidados pessoais. Essa é a calculadora do FAST. Ela é um pouco mais complexa, um pouco mais longa de ser feita, e aí muitas das vezes a gente acaba fazendo mesmo o CCR, beleza? O CDR, perdão, que é o Clinical Dementia Rating. O diagnóstico da doença de Alzheimer evoluiu nos últimos anos. A gente tem uma definição de 2023, atualizando esses critérios, né? A demência é a síndrome, e aí a gente vai buscar a identificação da confirmação da síndrome com etiologia provável por doença de Alzheimer quando se olha para os déficits cognitivos comprometendo as atividades do dia a dia desses pacientes. Esses pacientes podem ter alterações de humor que são comuns, né? Então a gente não exclui como fator a presença delas, não exclui o risco de demência. Por exemplo, depressão pode ser um sintoma associado, apatia, alucinação, ideias delirantes. A gente vai pensar nas etiologias até quando isso acontece, né? Considerar os critérios para o diagnóstico diferencial com as outras condições neurológicas e psiquiátricas, né? Evolução, início, se tem alguma condição semelhante às demências, né? Cognição normal com declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Isso pode acontecer, uma redução da velocidade de processamento, o delírio, a depressão, né? Esquizofrenia, comprometimento cognitivo leve, o transtorno neurocognitivo leve, deficiência intelectual mesmo, tá? E alguns transtornos específicos de aprendizagem,
e de neurodesenvolvimento. TEA, né? A gente pode ter TDAH, dislexia, diversas dessas condições presentes. Aqui é só importante para pautar as diferenças entre delírio 1 e doença de Alzheimer, tá, pessoal? O início do delírio 1 é bem marcado na maior parte das vezes, é abrupto, o Alzheimer é mais insidioso, e aqui é um caráter flutuante, né? O da Alzheimer é mais estável. Depressão e demência, tá? Também diagnóstico diferencial fundamental. Esse quadro é um quadro importante, tá? Porque a gente sabe que a depressão leva mais precocemente o paciente a procurar auxílio médico do que a demência, tá? Usualmente, esses pacientes identificam com melhor precisão na depressão o início dos sintomas, na demência isso é menos preciso. Existe alguns trabalhos mostrando que pode ter um atraso de 3 a 5 anos da identificação dos sintomas, tá? Isso é muito comum nos quadros demenciais. Usualmente a depressão progride mais rapidamente, esses pacientes já têm uma história prévia, as perdas cognitivas são muito enfatizadas na condição de depressão e minimizadas na demência. O paciente detalha de forma muito precisa as alterações cognitivas na depressão e pouco precisa na demência, tá? Então, tudo isso contribui para a gente pensar nisso. O impacto no dia a dia na depressão tende a ser menor do que a demência nas fases mais moderadas avançadas, né? Esse paciente deteriora a capacidade para atividades sociais mais precocemente na demência, mais tardiamente na depressão, mais precocemente, mais tardiamente na demência, né? A resposta com não sei é muito frequente na depressão e pouco comum na demência, né? Quase certo é comum na demência e pouco comum na depressão. Importante isso daí para pensar em diagnóstico diferencial. E a gente se assegurou de que é um quadro demencial, parece ser doença de Alzheimer. O segundo passo vai ser identificar os déficits cognitivos e não cognitivos associados, né, para a gente poder firmar o diagnóstico de demência na doença de Alzheimer provável. Até aqui são os critérios de 84, são os primeiros critérios para diagnóstico da doença de Alzheimer. Infelizmente, a gente ainda usa muito isso daqui, né, porque poucos lugares vão ter acesso a exames de neuroimagem funcional e exames mais modernos com biomarcadores. A gente acaba se limitando algumas vezes a exames laboratoriais de neuroimagem estrutural e ficando ali com o diagnóstico de Alzheimer provável, excluindo causas potencialmente reversíveis, outras causas que a neuroimagem nos permite excluir. Hoje é muito importante utilizar os marcadores biológicos para o diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Até mesmo na fase pré-clínica, prodrômica, porque isso já é algo potencialmente factível. A gente ainda precisa de mais estudos para definir qual é o critério para diagnóstico de fase pré-clínica e prodrômica, mas ainda são exames restritos a grandes centros, né? A gente tem poucos lugares que fazem, por exemplo, um PET amiloide. A gente tem, salvo engano, 12 centros aí no país só que fazem. Esses avanços são muito importantes para a gente poder incorporar esses biomarcadores ao fenótipo clínico da doença, né, nesse processo diagnóstico. Então, é um diagnóstico que hoje deveria ser considerado clínico-biológico, embora a gente ainda tenha uma dificuldade grande nisso daí, tá? Porque isso vai impactar em decisões terapêuticas num futuro muito breve, tá, pessoal? Então, hoje, preencher os critérios para demência, nisso curto e curso insidioso, né? Evidência clara de piora gradual, que na maior parte das vezes leva alguns anos. Déficits cognitivos com predomínio de condições amnésticas para doença de Alzheimer, a ausência de componente vascular importante na neuroimagem, a ausência de sintomas cardinais de outras síndromes demenciais e os biomarcadores como ferramenta de suporte. Esses são os diagnósticos da ATN mais recentes, desde 2023, tá? E aí a gente usa a patologia amiloide, a patologia tau na doença de Alzheimer, a presença de injúria isquêmica, tá? Ou degeneração neurológica, inflamações, a presença ou não de inflamações, alterações vasculares e as alterações relacionadas a alfa-sinucleinopatias no líquor, que podem fazer a gente pensar aqui em doença de Parkinson e parkinsonismo. Beleza? Então, o básico para isso daqui é a história clínica, avaliação neuropsicológica ou testes de avaliação cognitiva, propedêutica complementar com neuroimagem e exames laboratoriais. Aqueles mesmos exames laboratoriais que a gente falou,
A neuroimagem estrutural, TC de crânio com contraste ou ressonância. Na ressonância é importante pedir para avaliação da escala MTA, que é Mesial Temporal Lobe Atrophy, ou a escala de Sheltens, beleza? Que na doença de Alzheimer se correlaciona com boa sensibilidade e especificidade, beleza? Em pacientes com menos de 75 anos, acima de 2, ou seja, 3 para cima, é anormal. E pacientes com mais de 75 anos, o MTA de 4 é considerado anormal, beleza? Pode ser preciso complementar, hoje é necessário, beleza? Neuroimagem funcional com SPECT ou PET amiloide. O SPECT é o TC de emissão de pósitron único. A gente tem o líquor, né, para dosagem até de biomarcadores específicos no líquor, mas frequentemente feito em pacientes com início de quadro demencial com menos de 65 anos. Estudo genético, eletroencefalo e o líquor para biomarcador, tá? O A-beta-42 e a proteína tau. Relação a beta-42 a beta-40, PET amiloide hoje também pode ser utilizado. E vocês provavelmente podem até perguntar isso, porque existem alguns exames laboratoriais de sangue, já fazendo dosagem de biomarcador, mas ainda não são validados para esse fim. Isso eu estou gravando agora, de 2026, beleza? O processo é esse: anamnese, avaliação cognitiva, exame físico, exame complementar e, se possível, biomarcador. Beleza? Para diagnósticos diferenciais, vascular, Levi, frontotemporal, outras condições, depressão, delírio, hidrocefalia de pressão normal, Parkinson, Huntington. Tratamento da doença de Alzheimer, muito pode ser feito, tá? A gente precisa, embora reconheça que a doença é incurável, ela é tratável, né? E o tratamento eficaz, em geral, é uma abordagem que envolve tanto o paciente quanto familiares e cuidadores, para a gente ter uma aliança bem sólida nesse aspecto terapêutico, né? Principalmente para alcançar algumas metas de tratamento, que é melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar o desempenho funcional deles, né? Dando a eles a maior possibilidade de autonomia, que seja factível, pelo maior tempo possível em cada um dos estágios da doença, né? A gente tem abordagem não farmacológica e farmacológica combinada ou até isolada, tá? Identificar o tratamento das condições clínicas que podem estar relacionadas à piora do quadro clínico. É muito comum a gente identificar a demência mista no Brasil, Alzheimer com doença cerebrovascular, é muito frequente, tá? A supervisão e suspensão de medicações que sejam mal toleradas ou que piorem função cognitiva. Um dos grandes vilões aqui, frequentemente observados, é o benzodiazepínico. Tratamento nutricional, esses pacientes para manterem uma condição nutricional adequada. Apoio aos familiares, né? Isso, o familiar faz parte do conjunto terapêutico, né? Objetivo, limitação de tratamento. O próprio paciente tem direito, caso tenha sua autonomia e independência ainda preservadas, de participar de decisões importantes, muitas das vezes de fazer ali uma diretiva antecipada de vontade. Informar e identificar suporte psicossocial, comunitário disponível, né? Existem grupos de apoio, grupos de cuidadores, existe uma série de possibilidades que esses pacientes podem acessar. Planejamento de um ambiente que seja favorável, livre de conflito, adaptações ambientais que sejam importantes serem feitas, beleza? O tratamento farmacológico é sintomático, beleza? A gente vai começar a ter medicações que impactam no processo neuropatológico da doença, já foram autorizadas, ainda pouco usadas, beleza? E aqui a gente tem os anticolinesterásicos, tá? Ou inibidores de colinesterase, que tem como racional farmacológico a identificação de que muitos dos sintomas que esses pacientes têm se devem a essas alterações neuroquímicas, né? Depressão de neurônios colinérgicos, principalmente ali nos núcleos basais de Meynert, na região do hipocampo, né? Região temporal mesial, e isso acaba acontecendo porque a acetiltransferase ela reduz sua atividade, né? E aí sintetiza menos acetilcolina, e isso faz com que esses pacientes manifestem prejuízo cognitivo, principalmente quando eles usam medicações que são antagonistas colinérgicos, anticolinérgicos. É uma medicação que tem que ser evitada nesses pacientes idosos de forma geral, né? Então, isso é importante. O benefício com esses medicamentos é bem modesto, tá? Eles ganham alguma coisa em benefícios de funcionalidade, tá?
Os ensaios clínicos mostram aí que em torno de 2/3 dos pacientes melhoram discretamente, em torno de 15, 20% dos casos o benefício pode ser um pouquinho melhor, mas é bem discreto, tá? As medicações são principalmente donepezila, que é a que é mais frequentemente usada, mas pode ser rivastigmina, galantamina, tá? Formas já a partir da forma leve, moderada e grave. Vamos falar um pouquinho mais sobre as medicações, só para vocês conhecerem muitos nomes comerciais, sem nenhum conflito de interesse aqui, tá? 5 mg de donepezila é a dose de início, depois de 4 a 6 semanas a gente passa para 10, né? Se esse paciente tiver condição de tomar 10 mg por conta de efeitos colaterais e tudo, a gente vai fazer medicação. Os principais efeitos colaterais aqui são gastrointestinais, tá? Náusea, perda de apetite e tudo. A rivastigmina tem a vantagem de ter a possibilidade de ser feita em adesivo, né, um adesivo transdérmico, liberação mais lenta. A gente vai buscar a dose máxima, sempre. O objetivo terapêutico aqui é a dose máxima das medicações, sempre, beleza? Então aqui seria 12 mg 2 vezes ao dia por via oral, ou adesivo, chegando aí até 15 centímetros quadrados, que seria 13,3 mg em 24 horas. Qual que é a questão aqui? Os de 5 e o de 10 tem no SUS, o de 15 não. Tá? Não dá para juntar o de 5 e o de 10, não pode. Mas vai dar 15, não pode. Tá? A liberação, o tempo de liberação é diferente, tudo. Então, o que se faz no SUS é até 10 centímetros, caso o paciente tenha condição, compra o de 15 centímetros quadrados. Normalmente, até aqui o paciente vai bem. Às vezes ele começa a perder um pouquinho mais de alteração cognitiva, funcional, aí a gente, depois de um certo tempo, tenta progredir para a dose de 15. A galantamina, chegando a 24 mg dia, também é importante, tem até um benefício adicional que melhora a parte comportamental também. Os efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, principalmente náusea e vômito. Tá? Pode ter perda de peso, dor abdominal, insônia, fadiga, isso passa de forma geral nas primeiras semanas de uso. É importante que, como anticolinérgico, o paciente que tem DPOC grave, história de obstrução urinária, recuperação de cirurgias de bexiga ou gastrointestinal pode ter necessidade de precaução. E isso daqui é uma dica do grupo, tá? Do nosso grupo aqui. Faça um eletro antes de começar a medicação. Tá? Isso não é um guideline, isso está na bula até das medicações, porque alguns pacientes têm, a depender da dose, né? A gente faz esse incremento lento, né, obviamente, mas o paciente que tem doença do nó sinusal ou qualquer outro distúrbio de condução cardíaca, né, supraventricular, eles podem, quando fazem uso concomitante de medicação que tenha potencial para redução de frequência cardíaca, né, de digoxina, beta-bloque, outro antiarrítmico, os anticolinestéricos podem potencializar os efeitos vagotônicos. Né? Então, esses pacientes fazem síncope e tudo mais. Então, o eletro é fundamental aqui, é indicação de bula e de vivência. Tá? Já tive pacientes em que a gente acaba identificando aí, às vezes, um BAV, né? Evolução de um BAV, uma síncope por uso de medicação. Tá? A memantina é uma medicação que é o inibidor de NMDA, tá? Que é o N-metildeaspartato, que é um receptor ionotrópico glutamatérgico, que está relacionado à transmissão sináptica, beleza? E ela permite que, a partir da ligação com esses receptores, ela vai se contrapor à estimulação patológica dessa transmissão lenta e promover uma melhor plasticidade sináptica, né? Acaba sendo essa a intenção do uso da memantina. A memantina entra em fase moderadamente grave a grave. Então não é medicação de cara, é medicação que você associa com a evolução da doença. Tá? São essas as medicações aqui. A dose objetivo seria 20 mg por dia, tá? Depois aí de uma progressão a cada semana até chegar a 20 mg a partir da quarta semana, beleza? Seguindo, porque existem indicações que eventualmente vão nos fazer optar por suspender a medicação, né? Interrupção dessas medicações, porque existe tanta neurodegeneração que esses pacientes deixam de ter o benefício esperado por essas medicações, tá? Então a gente acaba eventualmente optando por isso quando o paciente tem uma evolução para demência grave,
mas isso é feito também de forma gradual, porque eventualmente existem benefícios secundários do uso da medicação e a gente acaba optando por deixar, tá? Observou ali que esse paciente está com indicação de interrupção de tratamento, a gente pode considerar. Se ele piorar, retorna a medicação e aí mantém ali, porque tem algum benefício secundário o uso da medicação, tá? Acaba sendo questionável esse benefício, especialmente nos pacientes com demência em fase avançada, que seria o CDR3 ou o FAST-7C, né? Para esses pacientes, a gente já tem o FAST-7C, já é uma definição aí de mortalidade média 50% em até 2 anos, né? E é muito elevado o risco de complicação clínica com alteração alimentar, agitação, episódio de febre, dispneia, pneumonia, lesão por pressão. Metade desses pacientes, pelo menos, aí é submetida a alguma intervenção importante. Atendimento hospitalar, hospitalização, medicação parenteral, sonda enteral, gastrostomia, às vezes até catéter de vesical, né? E isso acaba fazendo com que a gente deixe de colher os benefícios esperados com o uso das medicações e visando a tentativa de retirada das medicações mesmo, né? Isso daqui é o CDR, tá? A gente preenche o CDR e acaba fazendo um cálculo no final para identificar a pontuação do paciente. O CDR0 é um paciente saudável, o meio, 0,5, seria um transtorno neurocognitivo leve, questionável, né? A CDR1 já é demência leve, o 2 moderada e o 3 demência grave. Beleza? Isso vai facilitar o nosso manejo desses pacientes, além do tratamento não farmacológico, né? Tanto do paciente, técnica de reabilitação cognitiva, funciona quando associada à atividade física, orientação para a realidade, terapia ocupacional importante, social, recreativa, treinamento de memória, exercício físico fundamental, musicoterapia, acompanhamento nutricional, odontológico, fono, físio, psicologia, enfermagem, isso é um tratamento interdisciplinar, tá? E o familiar também merece um cuidado, porque existe uma preocupação muito grande com sobrecarga, né? E cuidar de uma pessoa aí que demande tantos cuidados quanto o paciente com doença de Alzheimer, né? Pode desestruturar essa relação familiar, financeiramente, emocionalmente. Então é importante que eles tenham um núcleo de apoio. Aqui sobre perspectivas atuais já, não tem nada de novidade mais aqui, são as terapias anti-amiloides, né? Que são os inibidores aí de beta e gama secretários, aumentando o clearance de A-beta-42. O primeiro deles que foi aprovado foi o aducanumab, né? Foi aprovado pelo FDA para tratamento de doença de Alzheimer em fase precoce com transtorno neurocognitivo leve, beleza? Os trials foram o Engage e o Emerge, e saiu na capa da Nature isso daqui, e o grande problema foi que não teve nenhuma melhora clínica observada, embora houvesse uma percepção clara aí de clearance de beta-42, né? Então, depois disso surgiu o lecanemab, o Leqembi, que já foi autorizado pelo FDA desde 2023 e no Brasil agora, dezembro de 2025. Muito interessante porque reduz progressão de doença, né, por avaliação do CDR, em até 27% no grupo que foi submetido à intervenção precoce de 18 meses, tá? Existem alguns riscos de uso de medicação, necessidade de acompanhamento com neuroimagem, etc. O lecanemab aparentemente não tem efeito residual, ele precisa ser mantido com uso prolongado. Aqui a gente tem o donanemab, que é um dos mais recentes, né? Ele foi aprovado pelo FDA em 2024, para também doença de Alzheimer precoce. Todos eles, tá, pessoal? O estudo foi o Trailblazer, aos dois, que saiu no JAMA. Tá? A Anvisa aprovou também com o nome de Kisunla em abril de 2025. Medicações aí que precisa que a gente consiga fazer diagnóstico, né, com biomarcadores, e esse diagnóstico precisa ser precoce. O estudo do donanemab mostrou uma redução na velocidade de progressão de doença que chega a 35%, de 22% a 35%. E a grande diferencial do donanemab é que ele tem efeito residual. Pode-se interromper o tratamento, né, quando tiver o clearance das placas amiloides, com segurança, e existe até o momento, né, são trabalhos ainda de poucos anos, mas existem aí efeitos residuais que mantêm os benefícios do uso da medicação.
aula é bem longa, pessoal, vamos lá. Sobre outras demências potencialmente reversíveis, a gente tem aí em fases avançadas, novamente, Alzheimer, corpus de Levy, cerebrovascular e Alzheimer mais cerebrovascular como condições importantes, né? Mas é fundamental que a gente investigue causas de demência potencialmente reversíveis aqui. Fundamental mesmo porque um paciente é 100%, né? Embora seja rara a reversão completa, né? Demência relacionada com transtorno clínico, imunomediado, neurológico, psiquiátrico, potencialmente tratáveis e com chance de reversibilidade. Isso é uma demência potencialmente reversível. Clinicamente, a evolução clínica dessas condições leva a um período menor do que 2 anos para impactar na funcionalidade desses pacientes. O diagnóstico é bem complexo e por isso que a gente sistematiza essa investigação dos pacientes com queixas cognitivas para tentar entender e identificar essas condições precocemente. Reversibilidade total gira em torno de 3% só e a parcial em torno de 8%. Isso é importante? Sim, é importante. A gente tem também as rapidamente progressivas. Normalmente as demências rapidamente progressivas são tão rápidas a ponto de levar à disfuncionalidade ou perda da capacidade funcional em menos do que 1 ano, beleza? O perfil desses pacientes costuma ser de pacientes mais jovens, com comprometimento cognitivo, neurológico, psicológico em proporções variadas, de forma geral, condições mais graves. A doença protótipo aqui é Creutzfeldt-Jakob, beleza? Mas existem algumas outras manifestações atípicas de doenças degenerativas, como a própria doença de Alzheimer, meningite, encefalite, HIV, sífilis, tuberculose, doenças oncológicas primárias e secundárias, paraneoplásicas e imunomediadas. Tá? A epidemiologia aqui é importante, não tem muito consenso, né? A prevalência varia entre 0 a 37%, a depender do hospital e do centro estudado. No Brasil, a gente tem alguns estudos mostrando entre 8% e 23%. A gente acaba postulando que muitas dessas causas sejam menos comumente reversíveis do que se acredita e alguns fatores são importantes aí, porque o segmento desses pacientes tratados mostra que o impacto acaba sendo definitivo em muitos deles. Tá? De forma geral, as causas da demência potencialmente reversíveis, a principal causa é a medicação. Medicação é sempre uma coisa a ser revista nesses pacientes. Depressão, tá? Transtornos endócrinos e metabólicos, hidrocefalia de pressão normal, hematoma subdural, neoplasias e outras causas. Outras causas é miscelânea, tá, pessoal? Pode ser muita coisa aqui. Demências rapidamente progressivas, aquelas que evoluem normalmente com prejuízo de funcionalidade em menos de 1 ano. A prevalência aí pode chegar até no Brasil, né? A gente não tem tantos estudos assim. Foi feito um estudo em São Paulo, identificou ali em torno de 11% com Creutzfeldt-Jakob, que é a principal causa, né? E 8,2% com outras causas neurodegenerativas não priônicas. Isso em centros de referência, né? A gente não tem estudos nacionais mostrando isso. A gente classifica, né, como doenças relacionadas ao comprometimento estrutural do sistema nervoso central, demências tóxicas, que são relacionadas à medicação, condições clínico-metabólicas e transtornos psiquiátricos, principalmente depressão. Aqui entram as potenciais causas, né? Encefalopatias extrínsecas, a hidrocefalia de pressão normal é a mais importante, trauma, né, com hematoma subdural subagudo, crônico, a própria hidrocefalia pós-traumática, lesões expansivas, né, tumores primários, metástases, hematoma subdural, empiema, abscesso, né, lesões meníngeas, por exemplo, meningioma, coisas, né, semelhantes, encefalopatias infecciosas, né, a gente tem as meningites crônicas, tuberculose é a principal causa. Você tem fúngico, encefalites, toxoplasmose, cistercose, a neurocisticercose, doença herpética, né, a meningite por herpes. A LMP relacionada ao complexo AIDS, né, doenças relacionadas ao complexo AIDS. Demências relacionadas a sífilis, neurosífilis, doença de Whipple, a neuroborreliose, que é a doença de Lyme, que é uma doença relacionada à ricketsiose, né, uma ricketsiose. Wernicke-Korsakoff, relacionado ao consumo de álcool, uma condição dramática aqui, né, evolução da síndrome de Wernicke para a síndrome de Wernicke-Korsakoff, esse paciente já tem uma irreversibilidade de condições, é uma condição bem grave, e a demência por alcoolismo crônico, por efeito
As tóxicas, a principal causa da medicação. Metais pesados é algo que precisa ser lembrado, diagnóstico difícil aqui. Distúrbios eletrolíticos, sódio e cálcio, hipernatremia, hipercalcemia, doenças sistêmicas, doença de Wilson, a encefalopatia renal, hepática, cardiorrespiratória, a carbonarcose, doenças da tireoide, hipohipertireoidismo, doenças da paratireoide, o hipohiperparatireoidismo, doenças adrenais, Cushing-Addison, pituitária, diabetes, né, causando hipoglicemia, insulinoma, carência de vitamina B12, B9, tiamina que é B1, que é relacionada ao consumo crônico de álcool, niacina que é B3, né, que vai fazer com que esse paciente tenha a pelagra, né, diarreia, demência e dermatite, né, aquela clássica, doenças de tecido conjuntivo, vasculite imunomediadas, lúpus, né, sempre pode ser lúpus, vasculite reumatoide, poliarterite nodosa, sarcoidose, PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, muitas doenças, né, pessoal? São várias as possíveis causas aqui das síndromes demenciais que são potencialmente reversíveis. Pode esquecer das condições psiquiátricas, principalmente a depressão, mas existe esquizofrenia, bipolaridade, etc., né? E outras causas, né, as que são às vezes as mais difíceis de entender, relacionada aí à síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono, pacientes que têm epilepsias parciais complexas, status epiléptico, e isso dificulta muito o diagnóstico. Demência relacionada à radiação, né, isso pode acontecer quando o paciente faz ali radioterapia. Encefalite límbica relacionada a neoplasias e doenças autoimunes. A TDP-43, né, que é a encefalopatia relacionada à idade, né, principalmente sistema límbico. E a encefalopatia relacionada à diálise, beleza? Das tóxicas, pessoal, ainda que seja a medicação, os principais responsáveis diretos aí, a gente às vezes minimiza os sintomas, né? Quando retira a medicação, tem ali uma reversão parcial e tudo. Então, sempre revisar a medicação, né? Importante também que condições clínicas, qualquer tratamento de condição clínica no paciente idoso, a gente tem que selecionar bem essa prescrição de medicação, né, avaliando até a interação farmacológica, evitar a polifarmácia, evitar a medicação potencialmente inapropriada, né. Os medicamentos, eles são relacionados às vezes a diversas substâncias ambientais que são neurotóxicas, né, que pode levar a encefalopatia, tanto por exposição ocupacional, até por relação a hábito de vida, né, isso leva esses pacientes a abrirem quadros de intoxicação por metais pesados. Esses pacientes normalmente com metais pesados têm, além do quadro de demência, neuropatia periférica, os sintomas extrapiramidais, alterações digestivas, respiratórias, tá? Pode ser por exposição aguda, mas também pode ser exposição prolongada, né? Alguns pacientes com exposição prolongada a solventes orgânicos, né? Trabalhadores rurais e tudo. Isso pode acabar levando à demência. Então, medicação é uma coisa fundamental de ser lembrada, né? A gente tem sempre que olhar para isso. O próprio delirium pode acabar cronificando e levando esse paciente a ter demência. Então, tratar a causa é o fundamental aqui. 10% dos pacientes com queixas cognitivas vão ter pelo menos um medicamento que pode induzir demência, né? As principais classes são os hipnóticos sedativos, benzodiazepínicos, medicações sedativas de forma geral, anticonvulsivantes, os próprios medicações com potencial anticolinérgico, tricíclicos, medicação como, por exemplo, Buscopan, antipsicóticos, aqui entra o haloperidol, aqui entra quetiapina, derivados, todos os medicamentos relacionados a neurolépticos aqui, né? Antidepressivos, aqui os tricíclicos são fundamentais de serem lembrados. Uso crônico de corticoide, tá? É sempre possível olhar para essa prescrição com carinho e tentar mexer nessas medicações com segurança, né? Aqui, ó, são uma listinha, beleza? O piperideno é um relaxante muscular, isso a gente não usa pelo efeito anticolinérgico. Hipnóticos sedativos, os benzos são os principais, beleza? Antidepressivos, tricíclicos, antipsicóticos, Aldol, risperidona, quetiapina, típicos e atípicos, a levomepromazina, que é o neuleptil, antiparkinsonianos, beleza? Anticonvulsivantes, antihistamínicos, antiespasmódicos, muito frequente de encontrar o uso,
escopolamina, que é o Buscopan, mas iosina também, né? Também o princípio ativo do Buscopan, mas alguns antispasmódicos urinários também, tá? Analgesia com medicações narcóticas, alguns antihipertensivos com efeito neurológico, metildopa, clonidina, tá? Digitálicos, intoxicação, quinidina, procainamida, hipoglicemiantes, insulina, sulfonilureia e um monte de outros medicamentos, tá? Lítio, corticoide, metoclopramida, que é o Plasil, prometazina, tá? Antibióticos, as quinolonas, tá? Que também reduz limiar convulsivo, esses pacientes acabam fazendo crise convulsiva, não é medicação para uso em idoso, muita coisa, beleza? Isso, como é que a gente faz, né? Essa lista é enorme, como é que eu vou decorar isso tudo? Não precisa decorar. A gente tem alguns critérios de prescrição em pacientes idosos que identificam quais são as medicações potencialmente inapropriadas para pacientes idosos. Vocês vão ver isso melhor na aula de farmacogeriatria, mas é importante já começar a conhecer, né? Tem Beers, que é um critério americano, tá? Desenvolvido aí no início dos anos 2000, e o Stop Start, que é o europeu. Beleza? Aqui tem uma lista de medicações, os efeitos, por que ela é inapropriada, e o Stop Start por sistemas. É bem interessante. Tá? Ambas são ferramentas interessantes. Especificamente sobre as doenças compressivas intracranianas, as principais são a hidrocefalia de pressão normal e as lesões expansivas. Hematoma subdural crônico, tumor, né? A gente tem uma possibilidade real de reversão aqui que costuma ser maior, né? E isso, obviamente, quanto mais precoce é a identificação da doença, né? Então, na hidrocefalia de pressão normal, o mais importante é conseguir identificar isso precocemente através da tríade clínica clássica, né? Uma demência com progressão rápida, né? Em torno de 2 anos aí, até levar menos de 2 anos, né? Para levar esse paciente a ter alterações funcionais, às vezes até bem menos do que isso. O declínio funcional é proeminente, tá? Esses pacientes têm uma alteração de marcha, uma praxia de marcha com padrão de marcha magnética e incontinência urinária, né? 2% dos casos de demência é por conta de hidrocefalia de pressão normal, é pouco, né? Mas tem grande chance de regressão se for diagnosticado e instituído precocemente o tratamento, né? O tratamento também tem chance de intercorrências, então tem que ser feito num centro de referência. É uma obstrução que leva o fluxo de líquor e a absorção de líquido cefalorraquidiano a ser reduzida e aumentando ali pressão nos ventrículos cerebrais, beleza? Isso não é transmitido a nível de medula e por isso é dito de pressão normal, tá? Mas esses pacientes fazem um achado clássico, que é a ventriculomegalia na ressonância, né? Tem um índice que é o índice de Evans, né? O índice de Evans é a razão aí entre a largura dos cornos frontais, né, dos ventrículos laterais e o diâmetro interno do crânio máximo, né? Aí esses pacientes, quando tem esses valores acima de 0,3, isso é sugestivo aí de aumento dos ventrículos da ventriculomegalia, né? Seria aqui esse diâmetro por esse diâmetro, beleza? Então, a gente tem aí essa possibilidade de fazer esse cálculo, beleza? Achando na ressonância, a gente pede normalmente, né? O pessoal da rádio faz isso, né? Aqui vocês estão vendo um artefato, esse artefato é a derivação ventrículo peritoneal que é colocado para que esse líquido, excesso de líquido, seja drenado para a cavidade peritoneal, né? Na maior parte das vezes cavidade peritoneal. E é o tratamento neurocirúrgico, beleza? Uma doença interessante porque a cronologia dos sintomas é bem marcada, né? A gente tem principalmente no início alteração de marcha. Isso confunde muito com o paciente com doença de Parkinson. Ele alarga a base, uma marcha bem lenta, arrasta os pés, é a marcha magnética, cai com muita frequência. Depois passa a ter as alterações cognitivas, principalmente alterações relacionadas ao lobo frontal, apatia, impulsividade, irritabilidade, às vezes euforia, né? Isso vai se desenvolvendo e levando a uma perda moderada até de memória, confusão mental, rapidamente progressivo, né? Leva aí pouco tempo, em torno de 2 anos, o paciente já está com um comprometimento importante da sua funcionalidade, e tardiamente a incontinência urinária, né? Mais frequente aí nas fases mais avançadas, com urgência, infecção urinária recorrente, mas não é uma coisa que se observa em todos os casos, né? Lá na frente, quando esse paciente não tem seu diagnóstico feito, ele passa a ter emergência de reflexos primitivos. Reflexo de pressão palmar,
O reflexo de Snouting, que é a projeção dos lábios com a percussão, né? Alguns sinais extrapiramidais, simulando Parkinson, Babinski, fica espástico, né? O diagnóstico é a identificação da hidrocefalia pela ressonância, de preferência, né? Com índice de Evans, avaliação aí por spin labeling do fluxo sanguíneo cerebral, pode ser feita cisternografia radioisotópica, né? Um exame até invasivo. Pode ser feita punção licórica, que é chamado TAP test, né, e observação da pressão de abertura normal, né, e o TAP test é a retirada de 30 a 50 ml de líquor, observação aí de melhora após a punção lombar, principalmente de relação da marcha desses pacientes, né, velocidade de marcha e tudo, tá? Então isso é a característica radiológica da doença. O tratamento é neurocirúrgico com a derivação ventrículo peritoneal, às vezes ventrículo atrial, tá? Com as válvulas reguláveis ali na região encefálica, tá? 80% dos casos, sintomas motores cognitivos são relativamente minimizados, às vezes melhorados, de fato, abolidos, mas tem o risco de complicação inerente a um procedimento cirúrgico, né? Sucesso é o diagnóstico precoce. Para ter sucesso, né? Tem que ter diagnóstico precoce, menos do que 2 anos de sintoma, demência não grave, não ter atrofia significativa, ausência de outros fatores etiológicos de demência, ausência de afasia. Pode ter sobreposição, o que acontece com muita frequência, tá? Seguindo, o hematoma subdural crônico, pessoal, é uma das formas mais comuns de hemorragia intracraniana observadas na prática, né? A gente tem os agudos e subagudos, né? Mas nos pacientes idosos, sempre bom a gente pensar na possibilidade de ter um hematoma subdural crônico, às vezes por trauma mínimo, às vezes até mesmo sem trauma, tá? O mais frequente é após traumas, obviamente, mas pode ser até mesmo espontâneo. E quanto maior o hematoma, óbvio que os sintomas vão ser mais significativos, né? Vai tendo uma redução, compressão de volume encefálico, e isso vai fazer que os pacientes tenham uma apresentação que é muito difusa, a depender do volume. Pode ser cefaleia, sinais neurológicos focais, com afasia, hemiparesia, até na alteração de nível de consciência, confusão, déficit cognitivo. Principalmente nos pacientes ali com demência pré-existência e história ali de etilismo, epilepsia, né? A gente costuma subestimar essa investigação aqui e é fundamental aqui o exame de imagem para isso, tá? Porque pequenos traumas nesses pacientes aqui são subestimados, são pouco valorizados, né? Eu já tive paciente que teve um trauma com hematoma subdural crônico porque ele bateu a cabeça saindo do carro. É mínimo o trauma. Até para lembrar, eles tiveram dificuldade, tá? Fator predisponente é o uso de anticoagulante, que era o caso desse paciente, tá? Alterações hemorrágicas, a redução da PIC secundária de desidratação, remoção de líquor, né, às vezes anestésico ou procedimentos cirúrgicos, né? Sessão de hemodiálise, doença renal crônica, doença hepática, doença hematológica, oncológica, entre outros. Exame de imagem, né, galera? Aí não tem muito para onde fugir, não. Precisa, às vezes, a gente encontra o achado clínico e a neuroimagem vai mostrar para a gente ali a existência do hematoma subdural, beleza? O tratamento é definido pela neurocirurgia, a necessidade de drenagem cirúrgica, faz trepanação, né? E coloca sistema fechado de drenagem, é o que mais comumente se faz, né? Vai tentar restabelecer a função neurológica desse paciente. Óbvio que também tem todo o risco relacionado ao procedimento, né? Quanto pior o status neurológico do paciente ao diagnóstico, pior é o prognóstico. Tumores, a gente tem uma prevalência baixa aí em relação às demências, em menos de 4%. Os tumores primários em idosos acima de 65 anos, a gente está falando aí de em torno de 50% dos casos, né? Principalmente meningioma, o GBM, que é o glioblastoma multiforme, astrocitomas, tá? E o resto seria tumores secundários, tá? Principalmente pulmão, mama, próstata, melanoma, beleza? Óbvio que a sintomatologia vai depender do tamanho da lesão, do local, tipo de tumor, tá? A disfunção cognitiva, irritabilidade e alteração de humor costumam ser predominantes aqui, né, em relação às demais manifestações. Então, esquecimento, alteração de personalidade, alteração de marcha e linguagem, tá?
pode evoluir com sinais focais, aí acaba havendo uma evidência mais objetiva de alteração, né, neurológica central, né? Papiledema, às vezes coma. A neuroimagem também é o ponto de partida importante aqui, principalmente ressonância, tá? Sensibilidade da ressonância para achar os tumores é maior. O tratamento vai depender da localização, né? Se é e da causa, obviamente, né? Vai ser cirúrgico, oncológico, hormonal, medicação, né? Existe chance de recuperação completa. Aqui é uma cirurgia, né? Um glioblastoma multiforme. As encefalopatias infecciosas é bem raro, viu, pessoal? A gente tem neurosífilis. Eu, por exemplo, nunca vi um caso de neurosífilis, né? Mas a gente sabe que aumenta o número de idosos infectados pelo HIV, né? Isso é são duas das populações que sofrem com esse aumento, tá? A população jovem, até 20 anos, e a população de idosos, né? Então, essa manifestação relacionada ao HIV e neurosífilis, né, são doenças que são frequentemente associadas, é muito variável também a sífilis terciária, que é a condição relacionada à alteração cognitiva, né? Vai ter alteração de memória, concentração, até mesmo alterações mais importantes, como apatia, negligência, irritabilidade, alteração de julgamento, alterações psicóticas graves, né? Alterações neurológicas no exame podem estar presentes, né? Tremor, alteração de marcha tabética, disartria, hiperreflexia. As pupilas de Argyll-Robertson são patognomônicas aqui, né? Irregular, reativa à acomodação, mas não à luz, tá? Fator de risco é sexo masculino, idade e co-infecção pelo HIV. Aí é a VDRL, né, que é o teste de triagem e a presença do FTABS positivo no líquor, né? A gente vai investigar líquor desses pacientes também. O tratamento é penicilina G, intravenosa, beleza? 10 a 14 dias aí, fazendo 3 a 4 milhões de unidades intravenosa a cada 4 horas. O HIV, o próprio HIV, o HIV predispõe esses pacientes a uma grande variedade de complicações neurológicas, né? Até pelo próprio neurotropismo do vírus, especificamente. Alterações neuropsiquiátricas são muito frequentes nesses pacientes. A ação direta do vírus é uma questão que a gente observa, né? E cada vez mais os pacientes estão presentes aí com HIV. Ou até mesmo a encefalite, infecção oportunista, leucoencefalopatia múltipla progressiva, LMP, né? Porque esse paciente está imunossuprimido ou imunodeprimido, né? A gente tem as alterações neurocognitivas que são assintomáticas até distúrbios cognitivos mais importantes quando associados ao complexo AIDS, né? Que é chamado, inclusive, quando esses pacientes têm demência associada ao HIV, é o complexo AIDS demência. A encefalite pelo HIV é muito frequente no paciente com imunossupressão ou imunodepressão mais avançada, né, com sobrevida prolongada. O tipo de exposição ao HIV é importante também. O uso de zidovudina está associado. Esses pacientes podem ter os linfomas primários, sistema nervoso central, infecções oportunistas, LMP, né, que é leucocefalopatia multifocal progressiva, toxo, costuma ter manifestação inicial com crise convulsiva, né? Alterações relacionadas a infecções fúngicas, tudo isso pode levar esses pacientes a manifestarem alterações neurológicas, né? É sempre importante ter a dosagem de CD4 para esses pacientes e fatores que são relacionados a alterações neurológicas é o CD4 abaixo de 350, né? Então, além disso, quando os pacientes têm mais de 50 anos, com infecção por hepatite C, diabetes, resistência insulínica, associação baixo nível de escolaridade também tem importância aí na investigação desses pacientes. O TARV diminuiu muito isso, né, pessoal? Mas aumentou muito a prevalência de pacientes com HIV por períodos prolongados. Então, mesmo em forma mais leve, esses pacientes, por mais expectativa de vida, vão acabar tendo chance de ter demência associada ao HIV, tá? Os sintomas acabam sendo alterações cognitivas relacionadas a velocidade de processamento, atenção, concentração, linguagem e memória, tá? Com alterações neurológicas que podem acontecer com sintomas motores comportamentais também, tá? O agravamento desses quadros pode ser pronunciado quando os pacientes têm quedas de CD4, né, levando a retardo psicomotor, alterações
comportamentais importantes, sinais neurológicos mais evidentes, tremor, paraparesia, incontinência de esfíncter. O diagnóstico é complexo, né? HIV, demência é clínico, né? E a gente precisa das sorologias, né? Teste neuropsicológico, neuroimagem, líquor. E o TARV acaba sendo a melhor estratégia, tanto preventiva quanto terapêutica. Tá? Também as encefalopatias relacionadas ao álcool, né? A gente sabe que a dependência química é um problema social importante no nosso país, né? E bastante subestimado nos pacientes idosos. Tem muito risco relacionado ao alcoolismo crônico, né? E esses pacientes são pouco diagnosticados, menos ainda tratados, né? E nos pacientes idosos, a dependência do álcool é muito frequentemente acompanhada por doenças psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade, isolamento social, né? E esses fatores aí de ordem psicossocial, né? Às vezes solidão, às vezes os pacientes são viúvos, entre outros, acaba fazendo com que haja um consumo excessivo de álcool, né? Cognitivamente, as complicações do alcoolismo são bem mais frequentes em idosos dependentes do que em pacientes jovens, né? E a manifestação também é bastante heterogênea, vai desde alterações cognitivas mínimas até uma instalação franca de demência com padrão amnésico, né? E o que acontece é que isso acontece porque o álcool leva à perda neuronal relacionada ao efeito tóxico mesmo, né, nos neurônios, né, por hipóxia, né, faz infarto isquêmico, e aí também tem a possibilidade desses pacientes fazerem doença hepática associada, né, e aí faz encefalopatia hepática, carência nutricional por carência de vitamina B1, né, a tiamina, trauma craniano relacionado a quedas, né, fazendo hematoma subdural, efeito direto do consumo excessivo de álcool, né, e esses idosos precisam ser investigados ativamente, porque muitas das vezes isso não é algo falado, né, na consulta, tem que ser uma investigação ativa ali. A neuroimagem nesses pacientes é bem inespecífica, não tem muitos achados típicos, então é bem complexo, às vezes, até de pensar na neuropatia relacionada ao álcool, na encefalopatia relacionada ao álcool. E mesmo com a suspensão do álcool, os benefícios ali terapêuticos ou reversão ali são bem discretos, né? Às vezes até mesmo bem pouco percebidos, assim. Os critérios diagnósticos, assim, para a gente pensar em encefalopatia por álcool, pessoal, tem que ter um consumo de álcool bem elevado, tá? Os pacientes têm que ter pelo menos 60 dias aí de diagnóstico de demência relacionada ao álcool, tá? Com exposição ao álcool de pelo menos 35 doses para homens e 28 para mulheres por semana. Então, é uma dose elevada aí, tanto para homens quanto para mulheres, por pelo menos 5 anos contínuos, ou um abuso aí significativo por 3 anos após o início do declínio cognitivo, tá? Aqui é a complicação temida da encefalopatia relacionada ao álcool, né, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que envolve a encefalopatia de Wernicke, que tem uma tríade clássica, né? Esses pacientes fazem um nistagmo com paralisia de olhar conjugado, que é uma alteração motora, motricidade ocular extrínseca, né? Com ataxia de marcha e confusão mental, né? E aí isso abruptamente, quando esses pacientes podem ter encefalopatia de Wernicke, né, secundária à deficiência de tiamina, que é uma carência relacionada ao consumo de dose excessiva de álcool, né, a neuroimagem é muito inespecífica, né, redução de volume, atrofia cortical e tudo. E aí esses pacientes precisam começar um tratamento com tiamina parenteral imediatamente, né, para evitar a evolução para a psicose de Korsakoff, que aí vira a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é quando esses pacientes têm uma memória de retenção comprometida serissimamente. Eles não conseguem reter informações, quase nenhum tipo de informação, né? E são pacientes repetitivos, mesmo informações básicas são perdidas. E aí, quando o paciente sobrevive, né, mesmo com tratamento, com a reposição de tiamina, essa síndrome amnéstica ela continua, né? Esses pacientes, aliás, acabam não tendo a melhora, fazendo aí a síndrome de Wernicke-Korsakoff.
acabando, vamos falar das encefalopatias endócrinas, metabólicas e carenciais. Todas as doenças sistêmicas, praticamente, né, inflamações, infecção crônica, pode predispor ao quadro de encefalopatia, né? E esses quadros de encefalopatias, eles podem ter alterações cognitivas, né? Porque está alterando ali alterações metabólicas inflamatórias, infecciosas, que fazem com que esses pacientes tenham manifestações neurológicas, né? Às vezes uma infecção do trato urinário, pneumonia, sepse, próprio lúpus, vasculites, diabetes, né, doenças cardiovasculares ICC, cefalopatia hipertensiva, né, tudo isso vai acabar fazendo com que esses pacientes possam manifestar encefalopatias relacionadas a condições aqui endócrinas, metabólicas e carenciais, né. O curso dessas manifestações, a gente acaba fazendo essas investigações pautadas em identificação de alterações eletrolíticas, né, desidratação, sódio, cálcio aqui, né, desidratação, insuficiência renal, hepática, alterações pulmonares, isso predomina na investigação desses pacientes e quando numa investigação clínica também, hormônios tiroidianos, B12, B9, né, cálcio se vê alterado, cálcio iônico se vê alterado, PTH para investigação de hiperpara. Tudo isso faz parte dessa contexto de investigação, beleza? A depressão, né, que é uma segunda causa aí, perdendo só para medicação, pode ocorrer simultaneamente a demência, mas pode ser também sintoma prodrômico de condição de síndrome demencial. O que vai fazer a gente conseguir identificar isso daqui, gente, é que na depressão, às vezes, os pacientes na prova terapêutica melhoram a parte cognitiva. Isso eu vejo bastante, a gente tem muitos pacientes que esse contexto acontece aí no dia a dia, tá? E a avaliação, só para a gente fechar, isso não pode ser esquecido, beleza? Avaliação clínica, exame neurológico completo, foco, né, no exame neurológico, mas o exame físico completo, avaliação com as ferramentas validadas para mensuração de disfunções cognitivas e funcionais e exames complementares e de neuroimagem estrutural. Esse é o papel mínimo de vocês na investigação de paciente idoso com queixa cognitiva. Por fim, aqui estão os capítulos, aqui um filme, uma sugestão, esse filme é muito bacana, vocês vão entender bastante aí sobre essas manifestações, tudo que eu falei, se assistirem ao filme. Obrigado.